O título da mensagem hoje, que eu gostaria de estar trazendo para os irmãos, é o sofrimento e a glória. Essa mensagem, ela falou muito comigo por esses dias, depois de tudo que a gente passou, e eu creio que Deus quer falar com alguém aqui essa noite. E se essa mensagem tocou o meu coração, essa mensagem vai tocar o seu coração também. Que você esteja com os ouvidos abertos, com o coração aberto para receber a mensagem do Senhor. Amém? O texto se encontra em Romanos 8, capítulo 17 ao 39. Eu vou ler com os irmãos. 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem por vir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus e meu Pai, estamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor venha falar através de mim, Senhor, como essa palavra falou ao meu coração, Senhor. Eu creio que o Senhor separou esse dia, Pai. O Senhor separou pessoas para ouvir essa passagem, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, corações venham ser curados, Senhor, corações venham ser tratados, Pai. E que em nome de Jesus a sua obra seja completa nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, é bem sabido de todos que os dias são maus, na verdade. O que a gente tem passado, enfrentado, são dificuldades a todos os tempos. Guerras, rumores de guerras, o que está acontecendo em Israel agora? Guerra o tempo todo. E as dificuldades nas nossas vidas, elas são constantes, independente do grau dessa dificuldade. E a gente olhando para o mundo de hoje em dia, a gente vê pessoas sofrendo, pessoas caminhando com dores dentro do peito, pessoas com doenças terminais, pessoas desempregadas, pessoas caminhando em meio à dificuldade. E a gente muitas vezes se pergunta, onde está Deus? A guerra está acontecendo a todo momento. Israel está sendo atacado, milhares de pessoas foram mortas, bombardeadas. Onde está Deus naquele momento? Israel é a terra, povo do Senhor, povo escolhido, nação santa. Onde está Deus? Muitas vezes a gente se pergunta, no meio da nossa dor, no meio da nossa aflição, será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o Senhor se esqueceu? Existe um rabino chamado Harold Kushner. Ele ficou muito famoso em 1981. Ele escreveu um livro chamado Por que Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. E esse livro fez um enorme sucesso. Saiu no New York Times e tal, fez um grande sucesso. E nesse livro ele dizia que Deus, ele até gostaria, e ele gosta, o propósito dele é ver as pessoas felizes.
mas que muitas vezes ele não conseguia fazer isso. E aí, o povo gostou de tudo isso que ele falou, porque realmente achou ali alguma resposta para o sofrimento que enfrentava. Deus é bom, mas em certos momentos ele não consegue. É um desastre natural, é um terremoto que acontece, é um acidente inesperado que acontece. E Deus muitas vezes não consegue intervir. Esse era o pensamento desse rabino. Só que, eu não sei se vocês já ouviram falar de Epicuro. Ele tinha 3 perguntas. Se Deus é bom, será que Deus é bom e não é poderoso? Ou será que Deus é todo-poderoso e não é bom? Então, são os questionamentos de muitos de nós, quando passamos por dificuldades. Mas eu quero te dizer que Deus ele nunca perdeu o controle de nada. Deus tem o controle de todas as coisas. Assim diz a palavra dele. A gente lê aqui em Hebreus, vai dizer que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Salmos 147, 7 diz que ele fixa o número das estrelas, a cada um ele dá o seu nome. Mateus 10, do versículo 29 ao 30, nenhum passarinho cai na terra se não for da vontade do Pai, e todos os fios do seu cabelo estão contados. No Salmo 139, versículo 16, ele diz que todos os nossos dias foram determinados por Ele, antes mesmo de existirmos. Você crê que esse Deus, ele não tem controle de todas as coisas? Você acha que esse Deus, realmente, simplesmente, como pensam os deístas, é que Deus fez o mundo, fez tudo que há nele e deixou a gente viver a nossa vida largado? Sem ter influência nenhuma sobre as nossas vidas? Certamente não, meus irmãos. Note que Jesus, na sua própria palavra, diz que Ele não nos promete uma vida fácil. Ele nos diz lá em João, capítulo 17, 15, que Senhor, Ele roga ao Pai, Ele fala, Pai, não os peço que os tire do mundo, mas sim que os livre do mal. João 16, 33, na parte B vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E sabe o que é mais interessante? Tende bom ânimo. Essa palavra aparece 550 vezes durante toda a Bíblia. O que vocês acham, meus irmãos? Que a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor, ela está aqui para quê? Para a gente crer ou para a gente duvidar dela? O profeta Isaías relata no seu livro que não é se tivermos aflições, se passarmos por dificuldades, e sim quando passarmos por dificuldades. Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás. A questão aqui, meus irmãos, não é se passar, é quando você vai passar. Eu achava isso muito... Eu ouvia pregadores falando isso, eu achava isso muito agressivo, porque eu falava assim, poxa, aquele cara está falando que eu vou passar dificuldades. É bem verdade que muitos de nós vamos viver uma vida sem passar grandes dificuldades. Muitos de nós vamos, de repente, perder apenas o emprego, ter dificuldade financeira, ou ter uma dificuldade familiar. Mas muitos de nós também conhecemos pessoas que estão passando por dificuldades bem maiores. Pessoas que descobriram um câncer, pessoas que têm uma doença terminal, pessoas que estão passando por problemas com familiares dentro de casa. Pessoas que têm os filhos no meio das drogas. E a gente se pergunta, por que, Senhor? Por que isso tudo acontece na nossa vida?
Mas a gente pensa, muitas vezes, que Deus ele se agrada, não é verdade? Às vezes a gente procura tanto Ele, a gente procura tanto a resposta, e Deus simplesmente se cala. O próprio profeta Isaías diz que Ele é o Deus que se esconde. Nos momentos que precisamos falar, Ele não inclina os ouvidos dele para ouvir nossas orações. Onde está Deus nesse momento? Lamentações 3, versículo 33 vai dizer que não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos do homem. E quando você pensa que está sozinho, o Senhor está contigo. Quando você pensa que Ele não está te ouvindo, Ele está do seu lado. Muitas vezes não é um momento de falar, é um momento de se calar. É um momento de cuidar. E a gente acha que Ele está distante. Ou você acha que, como um pai que ama o filho, naquele momento que ele está tão triste, tão desolado, que ele acha que ele está abandonado, você acha que o pai, sendo pai, ele vai estar próximo ao filho ou ele vai estar longe do seu filho? Ele vai estar cada vez mais perto de você. Só que o sofrimento e a dor é tão grande, que às vezes você não consegue sentir ele. Entrando no texto, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, à igreja de Roma, ele está, na verdade, se apresentando àquela igreja. Aquela igreja é formada por gentios e por judeus. Então, ele está apresentando a toda a teologia dele, porque aquela igreja não conhecia ele, apenas alguns conheciam a Paulo. E ele vem trazendo todo o conhecimento da sua teologia, do seu evangelho, naquilo que ele acreditava. E o capítulo 8 de Romanos, ele fala sobre a vida do crente no Espírito. A atuação do Espírito Santo na vida do cristão. Paulo começa esse capítulo falando que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas aqueles que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito de Deus. Pois todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é chamado filho de Deus. Paulo vai expor todas essas preocupações do cristão, que já está livre da herança do pecado. E exatamente nos versículos que abordaremos a seguir, veremos o problema do sofrimento e a glória futura que nos espera. Romanos capítulo 8, versículo 17, diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que é de se prestar atenção aqui, irmãos, é a certeza que Paulo fala. Paulo ele fala com toda a certeza do coração dele. Se você prestar atenção no versículo 18, ele fala: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Não vai ser revelada por nós. Não vai ser revelada por Cristo, porque já foi revelada. Vai ser revelada em nós. Vai ser revelada em nós. A grande certeza que temos é que essa dor, esse sofrimento que você sente hoje, vai ser transformado em glória, revelado em você. Ora, Paulo está falando aqui de dois tipos de sofrimento. Ele está falando um sofrimento que a gente sente pelo amor do seu nome, por seguir a Cristo, porque seremos perseguidos, seremos malditos pelo seu nome. Esse sofrimento que ele está falando, aqueles que pelo meu nome aguentarem, sofrerem, padecerem, verão a glória de Deus. Mas ele também está falando do sofrimento do tempo de hoje. Repare que no versículo 18 ele fala do tempo presente. Do tempo presente. Todo sofrimento que é vivido hoje será revelado, será revestido em glória.
Mas a gente tem que entender o porquê. O porquê que ele está falando disso tudo. Por que que existe sofrimento no mundo? Por que que sofremos a cada minuto, sofremos por indecisões, sofremos por conversas que nos afetam, que afetam o nosso coração, o nosso sentimento, nossas emoções. A gente sabe que desde lá de Gênesis, após a queda, o sofrimento entrou no mundo, através do homem. E por causa disso, toda a humanidade geme. Nos versículos posteriores, ele vai falar sobre os gemidos. Existem 3 tipos de gemidos, mas eu não vou entrar aqui no cerne da mensagem, porque eu vou fazer um recorte apenas do versículo, porque se eu for aqui expor todo o capítulo 8, a gente vai ficar falando aqui, falando, e é muito rico esse texto. Então, somos participantes de Cristo, do sofrimento também de Cristo. Não somos participantes apenas somente das bênçãos de Deus, somos participantes também dos sofrimentos de Deus. Sofremos por causa dEle, por causa do nome dEle, sofremos por Ele, sofremos por um mundo decaído, um mundo que está cheio de doenças, um mundo que está perdido no pecado. Doenças, desemprego, drogas, mortes, acidentes. Quantos estão sofrendo nesse exato momento, irmãos? Quantas mães perdem seus filhos, perdem os entes queridos, perdem os amores das suas vidas. Quantos estão sofrendo nos hospitais? Quantos são privados da liberdade, do amor de um pai, do amor de uma mãe? Esse mundo está sofrendo. No versículo 26, ele vai nos dizer que, mesmo diante de todo sofrimento, existe um Espírito que nos auxilia. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Irmãos, no versículo anterior ele fala que não sabemos como orar muitas vezes, não sabemos como pedir ao Senhor, mas temos a certeza que o texto nos diz que o Espírito Santo de Deus, ele geme com gemidos inexprimíveis pelas nossas causas. Irmãos, vocês sabem o que é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é a segunda pessoa da Trindade. Eu estou falando com você que o Senhor, o próprio Senhor, ele ora por você, Ele intercede por você. Lá no texto de João, no Evangelho de João, ele vai dizer, João capítulo 14, 26, ele vai dizer: o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Irmãos, qual o nome? Qual o nome do Espírito Santo que ele falou aqui? Consolador. Eu vos enviarei um Consolador. Ele não vai te enviar um observador, Ele não vai te enviar um espectador, Ele não vai te enviar um cara que só veio para ver, Ele veio interceder pela sua vida. Um Consolador. Por que é um Consolador, David? O que o Consolador faz? Ele consola. Se Ele consola, irmãos, é porque a gente terá aflições, é porque a gente vai sofrer nesse mundo. Mas a certeza é que a gente sofre com o Senhor na presença de Deus. A gente tem um Espírito Santo de Deus que ora por nós, que intercede por nós. Irmãos, eu passei por grandes dificuldades. Eu não posso dizer, em momento nenhum, que Deus não estava lá comigo. Em todo momento eu senti a presença de Deus naquele lugar. Eu senti a presença de Deus na vida de cada irmão que foi lá. Eu senti a presença de Deus em cada oração, em cada mensagem que vocês enviavam. E eu não posso falar que o Senhor
não esteve comigo. O momento que eu mais me senti sozinho, o momento que eu mais pensei que eu tinha sido abandonado, o Senhor estava comigo. Em meio à dor, o sofrimento, muitas vezes a gente não consegue enxergar, mas o Espírito Santo de Deus estava lá. O fato é que muitas vezes a gente se pergunta muito o porquê das coisas. O porquê. Senhor, por que eu estou vivendo isso? Senhor, por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Senhor, eu sempre te servi, sempre estive na sua casa, Senhor. Nunca neguei o seu chamado, a sua vontade, Pai. Por que, Senhor? O próprio Deus intercede por nós. E se você se sente fraco, sem forças para continuar, peça a Deus que o Consolador estará ao seu lado. Paulo segue no seu capítulo e a gente chega ao clímax da sua mensagem. O versículo 28 é talvez o versículo mais lido do Evangelho da Carta aos Romanos. O versículo 28, acho que se não é um dos mais pregados, ele é um dos mais conhecidos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, mas eu amo a Deus. O que aconteceu? Você se esqueceu de mim? Senhor, por que você não cooperou para o meu bem, Senhor? Sabe, a gente cria dentro de nós um evangelho, um falso evangelho. A gente constrói dentro da gente um Cristo diferente. E o nosso maior cuidado que a gente tem que ter é não, na verdade, o medo, a atenção que a gente tem que ter é não de conhecer esse Deus. A gente tem que ter cuidado e medo daquele Deus que a gente não conhece ainda, aquele Deus que vai se revelar a gente. Então a gente cria um Deus dentro de nós. Preste atenção que é muito importante a gente entender esse versículo, porque muitas vezes eu entendi errado. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos o quê? Que todas as coisas, ele está falando que são as melhores coisas? Somente as coisas boas? Só as coisas boas acontecem? Não, todas as coisas. Todas, meu amado, são todas. Todas. As coisas boas e as coisas ruins. Ou você acha que você é crente e nunca vai acontecer nada com você? Ou você acha que a gente vive um evangelho de faz de conta? Porque eu acho que eu vou aceitar a Cristo e nada vai acontecer na minha vida. Você é blindado? Você é o quê? É poder, magia? É igual também a oração, na verdade. A gente ora e a gente acha que é um passe de mágica. Não, é só orar que vai melhorar. Irmãos, eu acredito no poder da oração, sim. Eu acredito que Deus faz. Eu acredito que Deus cura. Eu acredito que Deus faz milagres. Eu acredito, irmãos. Eu acredito. Mas eu não acredito que seja um passe de mágicas. Ele diz lá, segundo o seu propósito, segundo os seus planos, segundo a sua vontade. E mesmo que a gente não entenda, a gente confia nele. Ele está falando todas as coisas, mas todas as coisas sozinhas, por si só, elas podem cooperar para o nosso bem? Não. Talvez uma tradução mais correta, acho que a Bíblia NVT, ela fala lá, e Deus coopera para o bem. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes, ele não fala que isso é bom, que isso vai ser bom para você. Não é verdade? Ele só fala que todas as coisas cooperam para o bem.
mas essas coisas talvez não sejam coisas boas. Você não consegue enxergar agora como sendo coisas boas. Pode ser que o Senhor faça isso, faça você enxergar essas coisas boas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, estão debaixo do seu propósito e são chamados. Irmãos, nós temos que ser chamados por Deus. Ele diz aqui, que são chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes a gente lê só a parte A, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ponto. Não, você ama a Deus, mas você está debaixo do propósito de Deus. Você é chamado segundo o seu propósito. David, qual é o propósito de Deus? Quais são os planos de Deus? O legal é que esse versículo, se você continuar lendo o versículo, ele mesmo responde. O versículo 29, ele vai dizer lá: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, é para sermos conforme à imagem do Filho de Deus. David, por que todas as coisas acontecem para o nosso bem? Para sermos conforme à imagem do seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Cristo Jesus. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Todas as coisas acontecem para que sejamos aperfeiçoados. Quero que você entenda aqui que, mesmo que você não entenda agora o que Deus está fazendo na sua vida, mesmo que você não entenda pelo que você está passando, pelo que você está vivendo, mesmo que você não entenda, você precisa confiar em Deus. A não ser que você esteja vivendo um evangelho de faz de conta, como eu disse aqui, porque, na verdade, se você não confia, tudo que você vive é em vão. Porque a palavra de Deus nos garante isso. Eu li os versículos anteriores. Deus está no controle de todas as coisas. Quando você pensa que já perdeu o rumo da sua vida, quando você pensa que não tem mais jeito para você, Deus está no controle. Deus tem todos os dias contados. Quando você ainda era substância informe no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Irmãos, Deuteronômio 29 vai dizer, capítulo 29, versículo 29, vai dizer que as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas a nós. Então tem coisas que são encobertas, que Deus não vai te revelar agora. Por isso que talvez você não entenda, ou talvez você nunca vá entender o que Deus está fazendo na sua vida. E pode ser que talvez Ele te fale, né? Mas entenda isso, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas a nós. O homem que mais sofreu na Bíblia se chama Jó. Eu acho que foi um dos homens que mais sofreu na Bíblia. E Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. Se você não conhece a história aqui de Jó, ele perdeu tudo na área financeira da vida dele, ele perdeu tudo na área familiar da vida dele, ele perdeu tudo na vida dele. Jó, no livro de Jó, ele faz 16 indagações ao Senhor. Ele pergunta 16 por quê? Por quê, Senhor? Por que aconteceu isso comigo, Senhor? Por quê? Por quê, Senhor? Por que eu? Por que desse jeito? Por quê? Você acha que Deus respondeu Jó? Lá no capítulo 42, depois você lê em casa, Deus vai se revelar a Jó. E Ele vai revelar o que está no coração dele para a vida de Jó. A história de Jó é linda, é perfeita, porque no final Deus restitui tudo em dobro para Jó. Mas só que tudo em dobro não significa tudo igual. Eu quero te dizer que, independente se você tenha perdido um ente querido, um filho como eu, mesmo que Deus te dê
outro não vai ser igual. Mas Jó, ele chega ao final com a certeza de que esse sofrimento e tudo que aconteceu na vida de Jó, ele só conhecia Deus de ouvir falar. E esse sofrimento que trouxe ao coração de Jó, trouxe uma proximidade, trouxe com que Jesus se relacionasse com ele, se revelasse a ele. Tanto que ao final do capítulo de Jó, do livro de Jó, ele vai dizer que, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos veem ao Senhor, meus amados. Agora meus olhos veem ao Senhor. Isso me faz lembrar, sabe o quê? Quando a gente jogava bola, quando eu era pequeno, a bola caía, eu morava lá na Tijuca e tinha um rio Maracanã que passava ali. O rio Maracanã é grande pra caramba, muita gente conhece. Vai até lá o Maracanã mesmo. E a bola caía dentro do rio. E aí, cara, a bola ficava aí, a gente corria até lá embaixo, porque o rio represava ali. Aí um de nós descíamos e ficava lá, vai, taca a pedra, tá. Aí tacava a pedra, pum, pum. Aí as ondas que a pedra ia formando, a bola ia se aproximando do outro para pegar. Muitas vezes a nossa vida é assim. Deus está tacando pedra. Deus está tacando pedra, irmão. Deus está tacando pedra. Você acha que aquela pedra é para te machucar. Mas aquela pedra é para te aproximar do Pai, é para te aproximar de Deus, é para você conhecer Ele, se relacionar com Ele. Como eu disse no capítulo 29, o Paulo ele vai contando essa vida no espírito do cristão e o que ele tem que fazer. Quando ele fala que o propósito dele é para que a gente seja a imagem do seu filho, o seu filho amado. Muitas vezes na Bíblia, quando a gente lê lá o Antigo Testamento, Deus pecava os profetas. E o que Deus fazia com os profetas? Ele fazia os profetas sentirem o que ele estava sentindo no coração dele. Ele fazia os profetas sentirem o que ele estava sentindo no coração dele. Quem lembra aqui do profeta Oséias? O Senhor mandou ele fazer o quê? Casar com uma prostituta, é isso mesmo. Mas, Senhor, mas por que, Senhor? Porque eu quero que você sinta o que eu estou sentindo. É assim que eu me sinto quando você, Israel, você se prostitui com outros deuses. Irmãos, Deus quer nos fazer a imagem e semelhança do nosso Filho. E muitas vezes a gente não entende esse propósito, a gente não entende o plano de Deus para nossas vidas. Será que realmente todas as coisas acontecem para o nosso bem? Talvez hoje você não consiga enxergar isso sendo bom. Como isso vai ser bom para a minha vida? Eu perder uma pessoa que eu amo, eu sofrer um acidente, ficar sem uma perna. Como é que isso vai ser bom para a minha vida, ficar dentro de um quarto de hospital o resto da minha vida, ou com uma doença terminal. E a gente vai vivendo sem se relacionar com Deus. E muitas vezes a gente vai deixando de lado. Senhor, eu não quero saber de Ti. Senhor, eu não acredito mais na Tua palavra. Senhor, eu não acredito que isso seja bom para a minha vida. Mas Deus, Espírito Santo de Deus, Ele está ao nosso lado. Mesmo que a gente não consiga enxergar, Ele está contigo. Ele diz lá que, eis que estou contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Então o Senhor está conosco, irmãos. Não esqueça, no meio da dificuldade, Ele é o Deus que não se esquece. Os discípulos, quando estavam em meio à tempestade, quem estava lá com eles? O próprio Jesus. E muitas vezes a gente esquece que Ele está lá. Ele estava no barco. Ele estava no barco.
e eles estavam com medo. É natural sentir medo. Eu caminhando para a conclusão, Paulo ele diz que, no capítulo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. Lembra que eu tinha falado lá no começo? A certeza. Paulo, ele está escrevendo aos romanos com a certeza. Ele não está falando por falar. Ele fala, ó, sabemos. Se sabemos, é certo. Então, a certeza que a gente tem é que Deus está conosco, que nada pode nos separar do amor dele. Nada. Nada é nada. Nada, realmente nada. E ele continua, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo, nosso Senhor. Irmãos, quando ele fala nada, é nada. Não é a angústia que você tem sentido sozinho no seu quarto. Não é a espada que representa aqui os acidentes. O Ministério de Louvor pode subir, por favor. Os acidentes na sua vida, os percalços da sua vida. Não é aqui a falta de alimento em casa. Não é aqui o perigo do dia a dia. E mais do que isso, não é a morte. Não são as coisas do presente, as dificuldades que passamos hoje. Não é o porvir, ou seja, o que virá no futuro, Ele te garante isso. Deus é tão maravilhoso que Ele te garante até o porvir. Nada vai poder nos separar do amor de Cristo. Então, a gente tem que entender que, mesmo com as dificuldades, mesmo com tudo batendo na nossa porta, mesmo que você não consiga enxergar mais o final, creia que o Senhor está contigo. Ele é aquele que no dia da angústia te levantará. Somente Ele pode tirar e trazer a alegria de volta ao seu coração. O Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. E sabendo, como Paulo tem falado em todo o seu capítulo 8 de Romanos, com essa certeza, viva com essa certeza, que o Senhor tem o melhor para a sua vida, que o Senhor está fazendo o bem para a sua vida. Mesmo que você não enxergue agora isso como sendo bem, como eu não enxerguei na minha vida, tem 5 meses apenas. Mas eu sei que eu sou sustentado por Ele. E eu sei que a cada dia o Espírito Santo de Deus caminha ao meu lado.